Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, a presidente do TRE Ceará, desembargadora Nailde Pinheiro, faz um balanço das eleições de 2018. Veja também, juiz Sérgio Parente é escolhido novo desembargador do TJCE e Escola da Magistratura inicia projeto cultural. O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará elegeu o juiz Sérgio Luiz Arruda Parente para o cargo de desembargador pelo critério de merecimento. A escolha ocorreu em sessão pública, realizada no dia 9 de novembro, presidida pelo presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes. Ao todo, concorreram 14 magistrados. Foram analisados critérios de desempenho e produtividade, presteza no exercício das funções, aperfeiçoamento técnico e conduta ética. Com 26 anos de magistratura, Sérgio Parente já figurou 2 vezes entre os primeiros na lista de merecimento. Agora vai integrar a 2ª Câmara Criminal. Eu tive uma experiência substituindo a desembargadora Nailde e pude experimentar um pouco dessa minha missão daqui para frente e foi muito salutar mesmo, e eu realmente estou muito emocionado e querendo conduzir essa minha nova etapa de trabalho da melhor maneira possível, montar um gabinete produtivo e a partir daí dignificar essa casa que é tão importante para mim. O chefe do Judiciário cearense ressaltou as qualidades do novo integrante da 2ª instância. Um grande valor para o tribunal receber esse magistrado de carreira vocacionado, ético, trabalhador, de forma que o tribunal tem muito a ganhar com a chegada dele aqui. Vai contribuir sobremaneira para a melhoria da performance do Poder Judiciário. O juiz vai assumir vaga do desembargador Carlos Rodrigues Feitosa. Natural de Fortaleza, Sérgio Parente é titular da 4ª Vara de Família e Sucessões da capital, mas atuava como juiz convocado da 2ª Câmara de Direito Público, substituindo a desembargadora Nailde Pinheiro, presidente do TRE Ceará, durante o período eleitoral. Ingressou na magistratura em 1992 na Vara Única de Mulungu. Passou ainda pelas comarcas de Jaguaribe e Crato. Atuou também como coordenador do NUPLEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE. Você sabe o que faz um oficial de justiça? O Judiciário em Evidência acompanhou um dia de trabalho desse servidor, que é essencial para o andamento dos processos judiciais. A rotina de Ricardo Lopes começa na CEMAN, Central de Cumprimento de Mandados Judiciais da Comarca de Fortaleza, que fica no Fórum Clóvis Bevilacqua. No local, ele recebe toda semana cerca de 50 mandados. Com os documentos em mão, o oficial de justiça prepara uma rota a ser seguida para otimizar o tempo de trabalho, e nós o acompanhamos durante a manhã. Passamos por bairros como Passaré e Parque Dois Irmãos. Bom dia! Por sorte, a parte do processo a quem era destinado o mandado estava em casa. Ricardo conta que esse contato já na primeira visita só ocorre em cerca de 30% dos casos. Após alguns minutos de conversa, seguimos para o próximo endereço e descobrimos que o destinatário do documento mudou para outro estado. Pelo menos a viagem não foi perdida, porque a irmã dele se comprometeu a avisá-lo sobre uma audiência. Nas paradas seguintes, não conseguimos contato com ninguém. Por isso, retornamos ao fórum para acompanhar uma outra etapa do trabalho de Ricardo, a certificação dos mandados e inserção dos documentos aos autos. Ele fala do orgulho que sente de ser oficial de justiça desde fevereiro de 2010. Nossa obrigação é um serviço social de levar a justiça a todos os lares, né? E a gente representa o judiciário onde a gente vai. Então, eu acho que é onde eu me realizei profissionalmente. Eu fui advogado durante alguns anos e me realizei como oficial de justiça. Eu acho que chegar em casa com a sensação de que você fez o seu procedimento fez andar tantos processos é uma sensação de dever cumprido que me agrada bastante. O dia a dia de Ricardo Lopes é compartilhado por todos os 246 profissionais que estão lotados na CEMAN de Fortaleza. Eles atendem a 244 rotas que integram 21 macro-regiões da capital. Somente de janeiro a julho de 2018, a central recebeu cerca de 180 mil mandados judiciais. O chefe da CEMAN, Wagner Salles, ressalta a importância do trabalho. As decisões judiciais, elas têm um andamento com o oficial de justiça. A celeridade processual está intimamente ligada
à diligência do oficial de justiça, ao cumprimento de mandados, que não são poucos. A partir do momento que ele certifica e acessa o sistema e insere o documento, já está devidamente nos autos, para o juiz se pronunciar a respeito da certidão ou do auto que o oficial lavrou. O supervisor da Central de Mandados, juiz Cristiano Magalhães, acredita que o trabalho precisa ser mais valorizado pela população. As pessoas confundem o profissional com a própria decisão, né? Discordam daquela decisão e partem para, às vezes, até agressão física, agressão moral daquele profissional. Se a população tivesse a real importância da necessidade de respeitar aquele oficial, aquele profissional, nós não teríamos tantos casos que nós temos atualmente de profissionais de oficiais de justiça afastados por licença médica, por problemas decorrentes da própria profissão. Desde 2004, o cargo de oficial de justiça é privativo de bacharel em direito. Atualmente, o Poder Judiciário cearense conta com 685 profissionais em atividade em todo o estado. O presidente do Sindojus, Wagner Venâncio, salienta que os oficiais estão presentes na vida das famílias em momentos importantes e que tentam auxiliar cada parte da melhor forma para garantir o cumprimento das decisões judiciais. A gente busca explicar na linguagem mais simples que determinação é aquela que a pessoa tem que cumprir, que o juiz determinou. Então a gente faz esse trabalho, a gente ouve as lamúrias, a gente vê das alegrias quando se cumpre, por exemplo, uma vara de soltura, alguém da família vibra. Mas assim, a gente é assistente social, a gente é psicólogo, a gente trabalha muito na área de família, né? A gente ação de alimentos, de investigação de paternidade, a gente trabalha na área criminal, cumprindo mandado de citação de pessoas que são acusadas de terem cometido crime. E na área civil a gente tem um trabalho que mexe com o patrimônio das pessoas, né? Às vezes a gente vai ter que fazer penhora, às vezes arrestar bens. Então são situações que o oficial de justiça vivencia no dia a dia, que ele tem que ter todo um equilíbrio emocional para dar um fiel cumprimento de uma ordem sem se envolver com as partes. Por exemplo, nós temos medidas muito difíceis, que são medidas como despejo, como ação de busca e apreensão de menor. Então todas essas situações são vividas em todos os estados, em todas as comarcas e aqui em Fortaleza pelos colegas oficiais e oficiais de justiça. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para falar sobre o balanço das eleições de 2018. Ao longo do programa, continuamos a exibir mais vídeos da campanha Eu Faço Parte, de valorização do trabalho de servidores e magistrados do Judiciário cearense. Eu sou o Pedro, da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça. Estou aqui com o André e o Valdemiro, da Secretaria de Tecnologia da Informação, que em conjunto desenvolvemos um aplicativo mobile de consulta processual. Esse aplicativo ele visa trazer uma maior acessibilidade aos usuários do Judiciário cearense, onde eles podem consultar seus processos pelo nome da parte, pelo número do processo e consultar inclusive as movimentações. Nos dias 7 e 28 de outubro, milhões de brasileiros foram às urnas exercer a democracia para fazer um balanço de como foram o primeiro e o segundo turno das eleições aqui no estado. Eu converso com a desembargadora Nailde Pinheiro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Karina, pelo convite. Desembargadora, vamos começar por um tema que está muito em voga hoje em dia, que é a questão das fake news. Houve muitas ocorrências aqui no Ceará? Tivemos, inclusive, com essa ferramenta do WhatsApp, em que as conversas têm uma velocidade grande. Ali houve a desinformação, mas a Justiça Eleitoral sempre buscando dar o norte para aquilo que o eleitor e o candidato precisavam ouvir naquele momento. Uma avaliação que eu faço é que, com relação a pedidos junto ao TRE de direito de resposta feita por um candidato, ele simplesmente utilizava-se daquela ferramenta do WhatsApp no que ele havia sido caluniado, difamado, e ali mesmo ele dava a sua resposta, ao invés de ir buscar junto à Justiça Eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral teve que realmente trabalhar com essas desinformações. A Justiça Eleitoral visa preparar eleições. E nós preparamos pedagogicamente, informando ao eleitor e ao candidato o que pode e o que não pode. Nos socorremos da Polícia Federal e ali nos foi apresentado
uma ferramenta, informações às pessoas que estavam envolvidas naquele trabalho. Tivemos uma equipe de magistrados que centralizaram estudos com relação a essa matéria e, na medida do possível, demos algumas respostas no estado do Ceará. Isso chegou a prejudicar as eleições em algum momento? No estado do Ceará, eu não considero que essas fake news tenham preocupado o resultado das eleições, mas houve assim a nível nacional, em que a urna eletrônica, que por sinal ela tem 22 anos de uso, sem qualquer contestação, de repente nestas eleições gerais, em que tínhamos a escolha de 6 cargos, houve a concentração de questionamentos para a eleição presidencial. Essa urna ela é alimentada por um técnico da Justiça Eleitoral, acompanhada por juízes, por membros do Ministério Público, partidos políticos e por a sociedade em si. Então, esses questionamentos vieram à tona. A Justiça Eleitoral realmente ela esteve num momento de grande inquietação. Mas eu, na qualidade de presidente, tive que apresentar à sociedade cearense a tranquilidade que o momento exigia de um gestor. Realmente dizer da credibilidade e da confiança que a urna eletrônica estava a merecer e o respeito também. Como foi a operação para evitar a veiculação dessas fake news? O trabalho preventivo e dizendo ao eleitor que realmente fizesse a aferição daquela notícia. Nós sabemos que as pessoas, principalmente nessa campanha eleitoral, ela teve um acirramento grande. Foi uma eleição considerada atípica. Eu ouvi depoimentos de servidores da Justiça Eleitoral que ali militam há cerca de 23 anos, que nunca tinham acompanhado uma pós-eleição, primeiro para o segundo turno, de tanto tumulto. Famílias destoando daquele entendimento de um para o outro, pessoas saindo de grupos de WhatsApp em razão de não tolerar a escolha do outro. Então, a intolerância, ela teve uma tonalidade muito forte e as pessoas se tornaram agressivas e, diante deste cenário, a Justiça Eleitoral teve que agir fortemente, inclusive com servidores, para que todos ali estivessem imbuídos do mesmo propósito, ajudar a melhorar aqueles questionamentos infundados que estavam circulando nas redes sociais. Desembargadora, durante as eleições foram verificadas ocorrências com candidatos ou eleitores, tais como tumultos, boca de urna ou propaganda irregular? Essa festa cívica, ela é preparada com muita antecedência, então tudo se pensou. E foi muito feliz o Tribunal Superior Eleitoral quando permitiu que o eleitor, no dia das eleições, pudesse vestir a camiseta em que ali ele expressava qual candidato que ele estava a escolher. O que havia a vedação naquele momento era a aglomeração de pessoas. E isso, a gente trabalhando preventivamente, não tivemos grandes tumultos, nem no primeiro, nem no segundo turno. Tivemos um incidente aqui no estado do Ceará, de que um eleitor se aproximou da urna eleitoral e ali, se utilizando de um produto químico, ele lançou na urna e, ao mesmo tempo, utilizando-se de um isqueiro, fez com que houvesse dano naquela urna eleitoral. Mas, de imediato, os dados foram preservados, aquela urna foi substituída e na Polícia Federal, porque é um crime federal, ele foi autuado em flagrante, foi o único incidente que realmente de maior gravidade, mas que não contribuiu para qualquer dano. Então, além daquele incidente com a urna eletrônica que a senhora mencionou, as demais urnas funcionaram corretamente ou foi necessária alguma troca? Houve necessidade do voto manual em alguma sessão? Essa troca dessa urna, ela é corriqueira, isso é normal. Nós tivemos, mas num percentual pequeno, 2%. Na nossa avaliação, uma troca mínima e que isso não contribuiu para que aquele trabalho não fluísse bem. A última eleição que nós tivemos, a troca de uma urna eletrônica por uma urna manual, aconteceu em 2008.
daí para cá sempre se contorna essa situação e a votação prossegue com a urna eletrônica. E como foi o uso da biometria? Também deu tudo certo? Hoje nós temos 77% do eleitorado cearense biometrizado. Estão faltando ainda 55 municípios para concluirmos, inclusive Fortaleza, que irá entrar em um processo de revisão. Muitos municípios tiveram, pela primeira vez, o uso 100% da biometria. É uma ferramenta que foi colocada à disposição do eleitor. E tudo que é utilizado pela primeira vez, nós encontramos dificuldades. Algumas pessoas questionaram, eu fiz minha biometria e não houve o reconhecimento. Temos que avançar. Todos esses questionamentos, eles foram anotados e no balanço que iremos fazer das eleições, este será um ponto principal. Já tem uma data para a divulgação desse balanço? Esse balanço irá acontecer agora no final de novembro, aqui do estado do Ceará. E em dezembro teremos a nível nacional. Então o balanço geral que a senhora faz dessas eleições de 2018 é positivo? Estive à frente desta grande festa cívica e busquei ao máximo ofertar ao eleitorado cearense um trabalho de excelência. Sabemos que não foi fácil. A Justiça Eleitoral ela teve que contar com efetivo de 110 mil pessoas para a realização das eleições. E por ter um quadro insuficiente de servidores, é que nós tivemos que contar com a ajuda dos voluntários. E essa ajuda ela foi muito bem-vinda. Tivemos muitas reuniões, tivemos muitos encontros capacitando esses presidentes de mesa que ali estariam representando a Justiça Eleitoral. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre eleições 2018. Até já! Estamos de volta com o Judiciário em Evidência para falar sobre o balanço das eleições 2018 e da gestão do Tribunal Regional Eleitoral. Nossa convidada é a desembargadora Nailde Pinheiro, presidente do TRE Ceará. Desembargadora, quem não pôde comparecer no dia da votação, seja no primeiro ou no segundo turno, precisa agora justificar a ausência. Qual o prazo e a documentação necessária? É importante essa pergunta porque o cadastro eleitoral já foi reaberto, então o eleitor tem 60 dias para justificar a sua ausência. Do primeiro turno se encerra agora no dia 6 de dezembro e do segundo turno, quem não votou, tem até o dia 27 de dezembro. Nós temos a nossa ferramenta hoje no próprio site do TRE, que é o Justifica, e ali não há necessidade de se dirigir ao cartório eleitoral para fazer essa justificativa. Se você estava internado, por exemplo, você tem que trazer um atestado médico, se você estava viajando, você tem que trazer o seu bilhete de passagem aérea e ali inserir dentro daquela ferramenta que você está preenchendo. Que problemas o cidadão que não está com suas obrigações eleitorais em dia pode enfrentar? Nós temos várias implicações. Não pode conseguir retirar um passaporte, ele não poderá fazer uma matrícula em uma universidade. Se também quiser se inscrever em um programa social do governo, terá impedimentos, contrair algum empréstimo bancário, estará também impedido e o seu CPF terá problemas também com esse cadastro de pessoa física. Desembargadora, no início de 2019, a senhora vai deixar o TRE para assumir um novo desafio, agora como vice-presidente eleita do Tribunal de Justiça do Ceará para o próximo biênio. Que balanço a senhora faz desse período à frente do TRE? Belas recordações do Tribunal Regional Eleitoral. Ali encontrei muitas mãos amigas, muitas mãos que fizeram com que eu trabalhasse ali dentro daquele projeto que eu idealizei. Dentre eles, trabalhar a questão da humanização do servidor. Nós criamos uma sexta-feira cultural em que ali trazíamos aquele servidor que estava, vamos dizer, com muitas licenças médicas e tivemos essa preocupação. Dei um impulso muito grande na nova sede do Tribunal Regional Eleitoral. Acredito que no próximo ano o desembargador Haroldo, que será o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, possa ali inaugurar aquele prédio. Nós estamos fazendo as visitas com servidores, com o pessoal do pleno, com os advogados. E está sendo uma sede realmente à altura do que o servidor precisa para trabalhar.
A Escola Judiciária Eleitoral, trabalhamos muito o viés do eleitor do futuro e o viés também do eleitor que um dia pretende ser político. Tivemos também rezoneamento, conseguimos mais 4 zonas para a capital. Trabalhamos também com o processo de remoção, que não é fácil fazer uma remoção de servidores. E eu acredito que tudo que foi possível, eu trouxe para a minha administração. Saio tranquila, com a sensação do dever cumprido, irei enfrentar novos desafios agora na minha casa de origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Fui escolhida por o Pleno do Tribunal de Justiça para, nessa nova gestão, ser a vice-presidente. Desembargadora, a senhora tem mais uma missão à frente do TRE, que é a prestação de contas dos candidatos. Até quando isso pode ser feito? Realmente, Karine, os desafios estão aí. Nós estamos trabalhando com essas prestações de contas que foram apresentadas pelos candidatos e temos um prazo para cumprir, uma vez que marquei o dia 19 de dezembro, às 16 horas, lá no Centro de Eventos, para a diplomação dos eleitos. E esta diplomação ela só poderá ocorrer após a análise feita pelo Tribunal Regional Eleitoral de todas as prestações de contas dos candidatos eleitos. Quais as expectativas para o novo cargo e as atribuições como vice-presidente? São inúmeras. Eu, há 32 anos, integro o Poder Judiciário cearense, amo a minha instituição e pretendo, nesta nova gestão, dar a minha parcela de contribuição. As minhas atribuições, elas estão previstas no regimento interno. E aqui eu posso elencar, irei trabalhar com admissibilidade de recursos para as cortes superiores, acompanhar de perto a distribuição dos feitos no 2º grau, as ausências, impedimentos do presidente, estarei ali à frente da instituição. E juntamente com os demais dirigentes daquela corte, iremos contribuir para a melhor celeridade processual, que é o que o jurisdicionado tanto quer, a resposta do seu litígio. Eu conversei com a desembargadora Nailde Pinheiro, presidente do TRE Ceará. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Karina, a oportunidade. A SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, iniciou uma série de atividades neste mês de novembro voltadas à promoção da arte e da cultura. O projeto SMEC Artes é aberto à comunidade e inclui na programação mostra fotográfica, palestras sobre literatura, exibição de filme, peça teatral e apresentação musical. No dia 9 de novembro, foi lançada a exposição Na Linha de Frente, com registros de brasileiros que fizeram cobertura de guerras no Oriente Médio e cenas de vítimas de conflitos. A mostra prossegue até 19 de dezembro e é uma parceria com o Museu da Fotografia de Fortaleza. É uma parceria que, para a gente do Museu da Fotografia, está rendendo muitos frutos. Nós estamos aqui na SMEC, no Tribunal de Justiça também, depois vamos para o Fórum. É a segunda exposição que nós estamos trazendo para cá. Essa já é uma exposição mais forte, que é uma exposição da guerra do Oriente Médio, dessas guerras que tiveram ultimamente na Síria, no Líbano, na Líbia e no Iraque. Em seguida, houve palestra com os professores José Calvo Gonçalves e Maria Pina Fersini, ambos da Universidade de Málaga. Eles falaram sobre o intercâmbio entre literatura e direito. O evento contou com transmissão ao vivo pelo Facebook da SMEC. Uma iniciativa magnífica. Me siento muy honrado por haber sido elegido para esta primera experiencia. Del mismo modo, puedo decirte que es necesario preocuparse por la cultura del derecho, ¿no? Es necesario hacerlo porque las conexiones con la cultura democrática son muy importantes, ¿no? Entonces, el arte, el cine, la pintura, la fotografía y, como no, la literatura brindan a espectadores, a lectores, a curiosos, unos campos de reflexión que hasta ahora eran inéditos. A coordenadora do Fórum Estadual de Educação, Cisa Viana, elogiou a iniciativa. Extremamente importante, né, esse trabalho que a SMEC vem fazendo, que eu considero que é democratizar, né, cada vez mais o acesso das pessoas à SMEC, a Escola de Magistratura do Ceará, não só na perspectiva da formação
dos juristas, né, de juízes, mas também de proporcionar à comunidade, de um modo geral, a conhecer, né, diversas experiências e participar de palestras e ter um conhecimento mais amplo, além da área jurídica, né, ampliar os seus conhecimentos. O projeto SMEC Artes acontece sempre às sextas-feiras. No dia 23, às 9 horas da manhã, haverá a exibição do filme O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, dirigido pelo cineasta cearense Rosenberg Cariri. No mesmo dia, às 3 da tarde, será apresentada a peça infantil João Botão, do grupo cearense Teatro Máquina. No último dia do projeto, em 30 de novembro, às 4 da tarde, a SMEC vai receber a apresentação musical do violinista e compositor Manassés de Souza. O projeto SMEC Artes foi pensado para trazer a comunidade jurídica, notadamente os integrantes do Poder Judiciário do Estado do Ceará, mas a comunidade, de uma maneira geral, temas transversais, né? Como juristas que somos, nós estamos sempre muito acostumados, né, a temas relacionados a processo civil, processo penal, direito constitucional, enfim. Mas nós precisamos trabalhar esses temas também a partir de outras óticas. Então o projeto SMEC Artes parte desse início. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.